Mais uma vez, boa noite. Nós estamos, como você pode ver, no capítulo de número 4. Olhe de novo, por favor, para que você possa se familiarizar com o capítulo. O capítulo de número 4, ele traz uma continuidade aos assuntos tratados. E por isso mesmo ele começa com ora, ou algo como, bom, tendo visto o que foi dito, segue-se. O capítulo 4, portanto, não está isolado dentro do livro. E é claro, nós entendemos que as divisões de capítulos e versículos, elas não são divisões que os próprios apóstolos ou aqueles que Deus escolheu para escrever as Escrituras fizeram. Séculos depois, essa divisão que nos ajuda, ela veio a acontecer, mas às vezes ela divide capítulos e versículos de um modo que nós ficamos pensando que o assunto mudou, ou de que é outra história. Por isso eu peço que você, nesse hora, possa se lembrar das coisas que nós já conversamos, ou mesmo possa em casa ler o capítulo anterior, fazendo com isso uma percepção maior daquilo que você pode entender hoje. Bom, o capítulo de número 4, ele na nossa película, no nosso trecho de divisão, que vai ser abordado do verso 1 até o verso 6, ele vai ter partições que nos trazem compreensões que juntas formam um todo do que Pedro quer nos mostrar. Do verso 1 ao verso 2, ou seja, no verso 1 e verso 2, nós temos a relação dos sofrimentos de Cristo conosco. Verso 1 e verso 2 traz essa relação. No verso 3 e verso 4, nós temos o pecado enquanto abandono ao pecado e as consequências sociais de quando abandonamos o pecado. Do verso 5 e verso 6, nós vemos o juízo final de Deus e a explicação de um propósito do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos do 1 ao 6, como vocês podem perceber. Porém, existe uma tônica, ou na verdade uma temática unificadora em todos esses 6 versículos. É a luta contra o pecado. A luta contra o pecado, do verso 1 até o verso 6, constitui-se o elo de ligação entre essas perspectivas que nós falamos. Então, a luta contra o pecado, apesar de não ser, talvez, objetivamente o tema de cada um desses trechos, é um tema que une o verso 1 até o verso 6. E eu gostaria de começar por aí. O verso 1 e o verso 2, observe, por favor, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Existe aqui uma afirmação que é construída desde o começo da carta. Aqueles que podem observar a carta desde o seu início, ela fala de sofrimento. Ela tem um tema maior, um tema forte, o sofrimento que o cristão passa, o sofrimento que dentro de um casamento com alguém que não é cristão, você tem que sofrer, mas sofre calado para que aquela sua atitude seja vista como um bom testemunho. Nós temos pessoas sofrendo na mão do Estado, do governo, nós temos pessoas sofrendo zombarias, nós temos todo tipo de agravo. Só que nesse momento aqui, o sofrimento assume um caráter de sofrimento em relação ao pecado, ou as proporções que o pecado tem e levaram, por exemplo, Jesus Cristo a morrer por nós. Nós temos aqui Jesus tendo sofrido na carne. Olha o verso 1, por favor. Nós cremos que Jesus Cristo veio em carne. Essa é uma afirmação histórica, real, factual, verídica para todo aquele que se diz cristão. Jesus veio em carne. Quem não acredita que Jesus veio em carne e que Jesus é uma história, uma narrativa inventiva, alguma coisa que inventaram no século I, já rompe com o cristianismo. Jesus, história, fato, um homem real. Jesus sofreu em carne, físico, corpo. Essa afirmação detém pelo menos 3 afirmações juntas. Porque ele sofre em carne. Ele sofre em carne para nos substituir
enquanto julgamento de Deus em nossos pecados, ele padece no lugar daqueles que havia de salvar. Então Jesus sofre verdadeiramente em carne por aqueles que havia de salvar. Jesus também sofre em carne e resiste contra as tentações do pecado, a fim de nos levar ao convencimento posterior do Espírito Santo de que, assim como ele, podemos vencer o pecado. Ou seja, o exemplo de Jesus ao resistir em carne às tentações e às dores que lhe foram infligidas também é para nós caríssimo. Não somente a expiação, não somente a disposição de Jesus de se colocar no nosso lugar, mas também de imitá-lo enquanto aquele que resiste às tentações na carne, no corpo, nos sofrimentos. Essas tentações e esses sofrimentos que Jesus sofreu, ele os sofreu para seu Pai ser glorificado, honrado, e tendo o nome do Pai sido honrado e glorificado, e ele entrega o seu corpo ao seu Pai, para que ao seu Pai agrade um moelo, fazendo-o enfermar, como diz Isaías, ele então é morto. Ele vai até as últimas consequências em sua luta contra o pecado. Onde gostaria de chegar nesse primeiro ponto, nessa primeira afirmação? De que Jesus não apenas é espiritualmente alguém que nos renova em Deus, mas a sua carne, o seu corpo padecem diante de nossos olhos na encarnação, na cruz, e padecem verdadeiramente. E sabe o que vai acontecer aqui com Pedro? O que ele vai dizer para a gente? Que isso nos inclina a uma imitação. É claro, nós vamos guardar proporções daquilo que seria padecer como Jesus, mas Pedro nos aponta para um nível de imitação que vai atrelar os versículos anteriores e os versículos que se seguem. Ou seja, resistir ao pecado em nome de Deus Pai, para que outros sejam estimulados e edificados, para que outros sejam levados a crer, também é parte daquilo que tange o sofrimento de Jesus. Em João 17 ele diz que se santifica a favor de nós. Jesus não se santificava porque tinha pecados, no sentido de que ele precisava se purificar, mas Jesus se separava para Deus para que nós pudéssemos tê-lo como o santo, o puro, o remidor, o sacrifício perfeito. E a santificação de Jesus nos é também estímulo à resistência dos nossos próprios pecados. Até que ponto ele resistiu às tentações? Até a morte, e morte de cruz. Isso nos faz pensar que temos de resistir ao pecado de igual modo, de que o pecado ele não pode nos dobrar e nos vergar, e digo aqueles que já têm o Senhor como Salvador e Santificador, o pecado não tem como nos vergar ao ponto de dizer, você não tem como resistir a isso, você não tem como resistir a essa tentação. Não. O Espírito Santo dado aos crentes, confere aos crentes poder para resistir ao pecado. Desculpas como? Todos são pecadores, não tem jeito. Ou então, olha, não tem como, a gente é pecador, a gente nasceu para isso, e aí vai usar até Davi, né? Nasci em pecado me concebeu minha mãe, olha, não tem como parar. Não. Jesus Cristo nos mostra que a luta contra o pecado, até o sangue, é uma luta que ele venceu. E ele conferiu o seu Espírito para que eu e você pudéssemos vencer a mesma luta. Então eu já começo pensando com você essa noite, você que como eu luta contra os pecados, você que como eu tem vergonha dos seus pecados, ou você que não conhece Jesus Cristo e que está aí sentado pensando, pecados são aquelas coisas terríveis que fazemos contra Deus, sim, contra Deus, contra o próximo, mas se você não tem Jesus Cristo, você não tem força em si mesmo para vencer isso, somente com o Espírito Santo. Nós somos ordenados a viver uma vida reta, uma vida santa. E nesse momento aqui, eu gostaria que você observasse, por favor, que a segunda parte do verso de número 1, você pode observar, isso ajuda, a sua visualização ajuda a prosseguir da sua compreensão, diz, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas. Existem coisas que estão acontecendo na primeira epístola de Pedro,
que trazem uma consequência muito clara da relação entre mestre e discípulo. Existem coisas que estão acontecendo na Epístola de Pedro que nos remetem o tempo todo a olhar para o que Jesus fez para que a gente faça. Se você olhar o capítulo 2, por favor, no verso 21, dá uma olhada, é bem pertinho, dá para você olhar sem se perder. O capítulo 2, no verso 21, diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo, você pode completar? Ok, então Jesus Cristo como exemplo é colocado aqui na disposição daquele que é imitado, mestre e discípulo, mestre e discípulo, mestre e discípulo. Olha o capítulo 3, verso 18, por favor, para que você possa observar o 17 e o 18 do capítulo 3, olha o que diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por parte de praticarem o bem, do que praticando o mal. Aí segue-se a imitação de Cristo, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo é mais uma vez posto como exemplo. Em primeiro lugar, ele é aquele que sofre agravos, mas não revida. Em segundo lugar, é aquele que padece injustiça na mão dos injustos, embora seja justo, mas ainda assim permanece até a morte. E aqui vai dizer, em uma relação muito próxima, muito paralela, de que também Jesus, ao romper, aquele que rompeu com o pecado, e aqui faz uma conexão conosco, ao rompermos com o pecado aqui, é uma fala que é atribuída a nós. E por quê? Jesus nunca teve pecado com o qual romper. Porém, o verso 1 parte A, dá uma olhada, por favor, esse verso 1 vai nos comunicando uma progressão onde Jesus morre, se entrega, e em seguida nós rompemos, devido à entrega dele, rompemos com o pecado, e aí já não somos mais servos do pecado. E aí a carta segue com uma série de proposições de desenvolvimento de santidade. Mas eu quero destacar aqui ainda, nesse primeiro ponto, entre o verso 1 e 2, 3 expressões gregas que estão bem ligadas ao que nós precisamos entender. Aqui onde você lê carne, é carne mesmo, sark, carne e osso. Você vai lutar contra o pecado, isso vai doer na sua carne. Ela vai gritar pelo pecado, ela vai desejá-lo e você vai lutar e vai sentir essa dor e vai sentir de verdade. A segunda expressão é armados. Eu não sei como está na sua versão, na minha está armados, tá? Essa versão armados significa em grego armados adequadamente, não apenas armados, mas armados com o devido instrumento. E em seguida, a terceira afirmação em grego, ten o ten enian, é a mesma disposição mental. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo sofreu na carne, mas ele estava armado de uma disposição mental, de uma atitude, de um pensamento, de uma mentalidade que o fez chegar até as vias de fato morrer por nós e não se contaminar pelo pecado. O apóstolo Pedro está nos mostrando algo aqui que talvez para muitos passe batido. Pedro está dizendo, não é apenas faça isso, não é apenas quando o pecado vier, diga não pecado, eu sou de Jesus. Não, Pedro está dizendo que isso não se torna possível se a mente de alguém não estiver em alinhamento com a mente do próprio Cristo. É como se todos nós aqui essa noite disséssemos juntos, vamos lutar contra os nossos pecados, e então pedíssemos uma lista de contra-pecados. Como eu posso fazer para evitar o pecado? Onde eu não posso passar? Com quem eu não devo falar? Com o que eu não posso tocar? O que eu não posso comer? De que modo eu não devo vestir? E aí Pedro, antes de trazer disposições práticas que você vai ver aqui, ele vai falar de pecados. Ele vai falar que a mente precisa estar na disposição com a qual Cristo lutou contra os pecados ou contra as tentações, por assim dizer. Nós muitas vezes somos práticos o suficiente para estarmos sempre tirando da Bíblia lições diretivas, mas
O Espírito Santo nos quer mudar a consciência em relação aos pecados. O Espírito Santo nos quer mudar aquilo que nós talvez achamos que é muito subjetivo, né? Não, o Espírito Santo ele quer trabalhar a subjetividade, ou seja, aquilo que eu e você pensamos sobre o pecado, aquilo que eu e você sentimos sobre o pecado, aquilo que eu e você consideramos sobre o pecado, e então nos dar a vitória sobre o pecado. Meditamos muito pouco, né? Pouco tempo passamos sobre as Escrituras, deixando que elas penetrem até os recônditos da nossa alma. Consideramos muito pouco quando pecamos. A gente geralmente quer passar batido deles, e a gente quer pedir perdão logo para passar para a próxima fase, quando na verdade as considerações profundas que precisam estar nos momentos onde estamos diante das Escrituras, orando e olhando e falando: Senhor, isso precisa entrar aqui, e eu preciso odiar. Eu não estou odiando o meu pecado, eu não estou considerando ele terrível. Será que eu e você essa noite não poderíamos pensar sobre nós em termos de relação com Deus, relação infeliz com os nossos pecados, e de que gastamos pouquíssimo tempo considerando nossas mazelas diante das Escrituras? Sempre temos a referência de Davi para muitas coisas. A infeliz ou feliz, como você queira pensar, mas a infeliz ou feliz relação que podemos ter com Davi nesse momento é de que quando ele foi apresentado diante do seu pecado, ele se lança diante de Deus e diz: eu pequei contra ti. Essa consideração profunda sobre o que o pecado é, em níveis dos campos mais obscuros da nossa alma, é algo que nós não costumamos fazer. E eu apelo nesse momento do sermão a que você possa pensar quanto tempo gasta diante das Escrituras, considerando tanto aqueles seus possíveis acertos, né? Aquelas coisas que, pô, glória a Deus, isso foi, mas foi porque somos extremamente práticos muitas vezes. A palavra de Deus precisa ser meditada. Nós precisamos gastar tempo diante do Senhor com as suas Escrituras e pensar: por que eu não odeio o que Deus odeia? Por que eu não amo o que Deus ama? Por que eu não considero desejoso o que Deus considera agradável? Essas considerações, elas vão fazer muito mais eco em nós do que uma lista de regras, embora nós tenhamos que ter, sim, como Paulo, Pedro e outros escrevem listas de virtudes: não faça isso, faça aquilo. Essas listas têm uma finalidade de orientação prática. Mas Pedro, antes de qualquer lista, diz o seguinte: se vocês querem vencer como Cristo venceu, precisam ter a mente dele. E para ter a mente de Cristo, temos que estar encharcados com a palavra de Deus. Para ter a mente de Cristo, precisamos estar imersos em oração. Para ter a mente de Cristo, precisamos meditar nas Escrituras dia e noite. Meditar, não apenas lê-la, mas deixar que ela penetre em nós pelo Espírito. Estamos bem pouco dispostos a fazer isso muitas vezes. Eu não sei se você conhece um clássico, um best-seller de 1896 de Charles Sheldon. Você deve ter ouvido falar desse livro, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Ele é muito conhecido e recebeu até mesmo uma filmografia há pouco tempo, acho uns 15 anos. Ele recebeu, digo há pouco tempo, em comparação à escritura do próprio livro. Esse livro vendeu cerca de 50 milhões de cópias. E muitos conhecem pelo menos o título disso. Se não leram, não viram, já ouviram falar nos seus passos o que Jesus faria. Tenciono a pensar aqui essa noite e a considerar que, em última análise, num último olhar, talvez essa não seja a pergunta mais adequada a um cristão. Percy Sproul, teólogo, pastor, morreu há pouco tempo, homem de Deus, ele falava e falava séria e criticamente sobre um período onde esse filme foi lançado, onde as pessoas botavam pulseirinhas em seus passos que Jesus faria, elas andavam com isso como lembrete de se comportar como Jesus. E ele falava de que uma das preocupações mais intensas que devemos ter como cristãos
de talvez em última análise não perguntar em meu lugar o que Jesus faria, mas o que Jesus quer que eu faça em determinada situação. Isso muda de um aspecto pragmático para um aspecto pessoal. O que o Senhor quer que eu faça? Ou, Senhor, eu estou diante de Ti, diante de uma situação, o que o Senhor quer que eu faça? Diante do mar revolto, Jesus ordenou que ele se acalmasse e até mesmo andou sobre ele. E muitos afirmam, até em canções, que vou andar sobre as águas, igual Jesus. Aberrações já foram feitas em nome de uma imitação a Jesus, do tipo pessoas que tentaram colocar cobras em cultos cristãos para serem picadas e mostrar que Jesus tinha poder sobre o veneno das. Gostaria de tensionar a pensá-los de que uma relação pessoal com Jesus Cristo, tensiono a pensar a você que é: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Nossas colocações começam com uma disposição mental adequada, uma mente cristã fazendo coisas de cristãos e não coisas sendo feitas para que eu me pareça com Jesus. Nunca vai ser nessa ordem. E é aqui onde Pedro conclama, né? Ele fala: arme-se. Paulo também vai nos comparar a soldados de Cristo. E não é esse o primeiro momento de Pedro com a guerra espiritual. Dê uma olhada aqui, que você pode ver aqui também, no verso 11 do capítulo 2, quando ele vai tratar de pecado, de paixão carnal, ele também vai falar de guerra. Olha isso, capítulo 2, verso 11: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra. A luta contra o pecado é uma guerra. Pedro está colocando a luta contra o pecado em termos de uma guerra, de um fronte de batalha. E ele diz o seguinte: use as armas certas. Quais? Primeiro, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Renova a tua mente e pensa como Cristo, porque senão você não vai conseguir fazer a escolha pela santidade, pelo que é justo, pelo que é certo. E aqui eu dei dispositivos, meios de graça com os quais nós costumamos se relacionar com Cristo, a palavra de Cristo, a meditar na palavra de Cristo e orar em nome de Cristo. Essas coisas precisam estar lá. O verso 1, parte B, diz algo que eu gostaria de que pudesse nos conectar com uma segunda etapa desse sermão. Então, se no primeiro momento falamos sobre uma guerra contra o pecado, uma guerra onde a disposição mental precisa ser renovada e então a atitude vai ser concretamente uma vitória contra o pecado, o segundo momento eu gostaria de salientar que rompeu com o pecado, verso 1, parte B, romper com o pecado aqui aplica-se a nós no que diz respeito à conversão. Romper com o pecado no singular aqui, e não com os pecados, que é algo com que nós lutamos, mas romper com o pecado é romper com o pecado a partir do sacrifício de Cristo, a partir da obra completa de Cristo. Romper com o pecado é ser salvo em Cristo. É no singular que isso está. Ou seja, nós, quando rompemos com o pecado, somos capacitados pelo Espírito Santo a superar os pecados, a vencer os pecados. Se você ainda não consegue vencer os pecados, pense e considere hoje profundamente que talvez você não tenha sido aquele que foi rompido com o pecado. A dificuldade em considerar uma possível não conversão é a grande ruína de muita gente. Existem pessoas que se ofendem quando outras consideram: poxa, diante de todo o movimento que você tem, diante da sua vida, seria razoável você pensar talvez que você não seja salvo. E aí a pessoa fica muito irada: como você pode, eu tenho tantos anos de igreja, seja lá o que for, já li a Bíblia 15 vezes, e talvez ela não considere que aquilo é um ato piedoso. É alguém dizendo assim: eu não quero que você vá para o inferno, não.
Então considera se a tua não vitória por tanto tempo pode ser uma não vitória que não seja, pode ser uma não vitória decorrente de uma não conversão. Aqui eu gostaria de, então, falar de uma história. Eu gostaria de contar uma história de uma pessoa, para que com essa história talvez a gente pudesse entender melhor o romper com o pecado. Por volta do século IV, entrando pelo V, muitos aqui certamente conhecem essa história, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu tenho certeza que Deus pode renová-los ainda assim. Século IV e V, um homem chamado Agostinho, que fora posteriormente, depois de sua conversão, bispo de Hipona, o Agostinho, talvez um dos 3 maiores teólogos da igreja cristã, junto com Lutero, Calvino. Agostinho, ele já havia escrito Confissões, que foi um livro que marcou toda uma época e marca todo aquele que lê. E quando ele estava, depois de ter escrito Confissões, em uma disputa teológica com um monge londrino chamado Pelágio, em uma disputa que eles estavam tratando sobre um assunto concernente, inclusive a salvação, Agostinho lembrou de algumas coisas do seu passado de não salvo, dentre elas da conversão. Então, enquanto ele ouvia Pelágio, ele lembrou-se de seu tempo de não conversão. Eu não vou aqui entrar na questão do Pelágio e da questão pelagianista e tal. Eu quero só trabalhar com Agostinho aqui com você. Agostinho se lembrou de que houve um tempo em sua vida em que ele percebeu que a conversão, ela não se tratava apenas de mover a vontade humana na direção da vontade divina. Mais ou menos o seguinte: ok, eu quero me converter, eu vou passar para esse lado agora. Agostinho, por volta de seus 30 anos de idade, ele foi até Milão, a cidade de Milão, que hoje, atualmente, é na Itália, né? Considerado Itália hoje, naquela época não havia essa nomenclatura. Quando ele chegou lá, ele procurava por um bispo chamado Ambrósio. Ele pregava muito, ele tinha uma expressão, uma oratória que era elogiada por crentes e não crentes. Então ele foi lá para ouvir o Ambrósio. Enquanto ele ouvia o Ambrósio, ele ficou fascinado. A capacidade de Ambrósio de trabalhar o Velho e o Novo Testamento, as composições teológicas de Ambrósio, ele ficou muito fascinado com Ambrósio e ele começou a ser convencido intelectualmente de que o cristianismo era de fato a verdade. Preste atenção, convencido intelectualmente. Então, Agostinho começou a ficar angustiado com isso. E por quê? Porque ele começou a perceber que por mais que ele concordasse com o que Ambrósio pregava, ele não conseguia se converter. Ele dizia que a conversão, aos olhos de quem ele olhava ser convertido, parecia que alguém teve uma contemplação, alguém foi preso, capturado por aquelas verdades. Então, Agostinho, que amava a oratória, a retórica, estava ali para ouvir Ambrósio e o ouviu, por muitas vezes intelectualmente, ficou desesperado com o fato de que não conseguia ter esse movimento que era a conversão. Ele não detinha isso. Em dado momento, ele se sentou em uma árvore e considerou um estudo em Romanos. Ele começou a estudar a Epístola aos Romanos. Então ele foi lendo Romanos, estudando e fazendo anotações, lendo Romanos, estudando. E um certo dia, onde ele estava sentado, ele pegou essas anotações e jogou longe. As anotações continham também o próprio livro e as coisas estavam misturadas, ele jogou longe, irritado, depois de ter lido a Epístola e aquele período. Então, ele fez essa consideração aqui, que é muito interessante para nós observarmos, né? Então, eu acho que a gente consegue, obrigado. Ele disse: e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda preso ao passado, e por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo direi ainda? Amanhã? Amanhã? Por que não agora?
por que não por fim agora a minha indignidade? Sabe o que é isso? Ele não conseguia se converter. É amanhã que o Senhor vai me converter? É depois de amanhã? Quando é que vai ser a conversão? Imagine alguns CD. Pode ser que alguns aqui já tenham passado por isso. Você não tem nas mãos a chave de se fazer cristão. Foi aí, e naquele momento de crise, bradando isso aqui várias vezes, ele ouviu crianças cantando, uma rodinha, pega e leia. As crianças cantavam isso, pega e leia. Então, movido por algo que Agostinho jamais defendera em nenhum momento, ele pegou e abriu aleatoriamente e caiu em Romanos. Eu peço que você abra em Romanos, Marco e Pedro. Voltaremos a Pedro. Romanos capítulo 13. Dá uma olhada, onde Agostinho acabou chegando. Ele pegou e abriu aleatoriamente e pôs-se a olhar no verso 13 e 14. Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. Diz assim: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Ou seja, não deem nada à carne no tocante às suas concupiscências, em algumas versões. Na mesma hora, aquele homem desesperado se viu tomado pelo Espírito Santo. Naquela mesma hora, ao ler essas letras que ele já havia lido, o Espírito Santo o tomou completamente. Ele sentiu o gozo e a plenitude do Senhor falando ao seu coração. E essa realidade que era a sua vida, uma vida de orgias, de libertinagem, uma vida de mulherio, uma vida de bebedeiras, uma vida de farras, nesse sentido era uma vida libertina. Agostinho rompeu com isso. Ele rompeu com o pecado. Cristo rompeu para Agostinho. Isso nos mostra que quando estamos falando de salvação, nós estamos falando de algo que é um milagre. Se você não tem Jesus Cristo, os seus pecados te incomodam a nível social, a nível de alguns incômodos, mas se você tem o Senhor, você não os admite e rompe com eles, porque o pecado já foi rompido e há poder do Espírito Santo para que você se lance aos pés do Senhor e se entregue essa noite, daqui a pouco ou amanhã, em qualquer momento. Mas Agostinho não tinha o Senhor. Um ano depois desse evento, ele se batiza com 33 anos, ele é batizado com 33 anos, e daí para frente segue-se uma jornada com Cristo que nos influencia até hoje. Emblemático, né? 33 anos, né? A idade com qual atribui-se que o Senhor morreu por nós. Quando estamos olhando histórias como essa, nós compreendemos que o verso 3 e verso 4 segue-se daí novamente a Pedro. O verso 3 e o verso 4, vamos indo para os 10 minutos finais. O verso 3 e o verso 4 dizem: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Ao contrário do que podemos pensar, o verso 3 e o verso 4 não estão prioritariamente lidando com o pecado daquela pessoa naquele momento, fazendo aquelas coisas. Isso o capítulo 2 já falou, não faça isso. Aqui ele está dizendo: vocês são um tremendo incômodo para aqueles que permanecem na vida que vocês tinham. O reverendo Augusto Nicodemos, presbiteriano, da igreja presbiteriana, um homem que certamente nos influencia muito em sua vida, sua obra, ele fala desse trecho que a atitude dos cristãos, quando eles estão vivendo em santidade, traz um tremendo incômodo e um certo quê de julgamento com os incrédulos.
A irritação que alguém que não tem o Senhor tem quando alguém que ama Jesus vive perto dela é muito grande, porque ela se sente julgada, mesmo que nada seja dito. Apenas, se é possível dizer, tão somente com atitude santa. Há um incômodo que gera uma irritação e uma hostilidade quando vivemos em Cristo perto dos que não vivem em Cristo. Porque quando eles rompem, ou quando nós rompemos com aqueles que viviam conosco as mesmas loucuras desse mundo, e nós não mais compartilhamos, a hostilidade é comum, é um tom de julgamento. É como se a nossa vida os julgasse de alguma forma, os trouxesse à memória de que as coisas estão fora do lugar, e isso gera hostilidade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que fizeram com a luz? Por fim, caminhando para os nossos desfechos, Pedro assegura de que haverá julgamento no tocante a essas coisas. Haverá julgamento para aqueles que permanecem vivendo a sua vida segundo o pecado. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo nos liberta do senhorio do pecado, e cremos que o Senhor Jesus Cristo nos dá poder para vencer os pecados a quais somos tentados e por vezes caímos. Há poder de Deus para nos levantar essa noite, para nos render, para nos purificar. Há poder de Deus, creia nisso. Por mais que a sua vida pregressa tente lhe contar histórias de venha de novo, ou mesmo as pessoas ao seu redor achem estranho o modo como você rompeu com tudo aquilo, tenha certeza de que cristãos há 2000 anos atrás passavam por isso, e cristãos hoje passam por isso, e até quando o Senhor voltar, cristãos passarão por isso. Esse incômodo não vai acabar, porque isso é um incômodo santo. O verso final, o verso 6, diz assim: pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Há um paralelo aqui que você não pode deixar de ler. Se você deixar de ler o capítulo 3, verso 18, você não entende o que leu agora. Então, olhe o capítulo 3, verso 18, para que você possa entender de que mortos estamos falando. Capítulo 3, verso 18 diz assim: pois também Cristo padeceu única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O paralelo aqui aponta de que estes que são mortos pelos julgamentos dos homens, de que estes que são colocados ao julgamento dos homens, e é dito deles culpado, e foi assim com Jesus, ele é julgado, reprovado diante dos homens de seu tempo, e é julgado reprovado diante de todos nós, porque nós não recebemos também, é ele quem faz essa obra. Jesus padece injustamente, mas assim como ele foi morto, ou seja, foi mortificado no sentido de que ele é morto para o pecado, ele não vive para o pecado, também a nós o Evangelho, aqueles que foram salvos, também o Evangelho cumpre essa tarefa de vivificar, de trazer vida, de trazer renovo àqueles que diante do olhar dos homens estão mortos por esse mundo. Romanos capítulo 6, verso 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele, Jesus Cristo, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também em semelhança da sua ressurreição. Estamos mortos por esse mundo. Se você é um cristão, você está morto por esse mundo. Você não é atrativo por esse mundo. Como Paulo diz no final de Gálatas, diz: olha, eu estou crucificado com o mundo. O mundo para mim não tem mais uma relação de troca. Não existe mais comunhão, não existe mais dar e receber, acabou, isso irrita eles, mas isso é sinal de vida, de Cristo no nosso coração, na nossa alma. Termino dizendo: devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Nós precisamos, como Jesus, ser entregues à morte todos os dias. Ou seja, nós seremos entregues à morte como ovelha ao matadouro. Nós estamos aí, de fato, para viver o morrer de Jesus todos os dias. E nós estamos aqui essa noite para ser renovados pelo Espírito da Palavra de Deus. Alguns sim estão passando perseguições, outros ainda não, outros passaram. Alguns essa noite se questionam porque não conseguem vencer os seus pecados. Cristãos talvez não se percebam tanto de seus pecados porque aqueles que pareciam mais gritantes ficaram para trás, mas ainda há orgulho, ainda há miséria pessoal, ainda há raiva, lascívia, engano, mentira, e tudo isso acomete cristãos. Isso é sorrateiro e vai tomando lugares que a gente não quer nem mencionar. Então, cristãos essa noite são conclamados a abandonar os seus pecados. São intimados diante de Deus a romper com os seus pecados. Os não cristãos, como posso saber que não sou cristão? Existem muitas evidências quando alguém não é cristão. Algumas eu posso citar, para que você possa olhar para o seu coração diante da palavra de Deus e clamar como Agostinho: até quando, Senhor? Até quando? Amanhã? Não cristãos não se sentem afetados por palavras como essa ao ponto de romperem com aquilo que de fato vivem como pecado. Não cristãos acenam por positivo, a palavra é boa, mas não mudam. Não cristãos não desejam as Escrituras. Quando ouvem a palavra de Deus, não se sentem estimulados a ouvir e ler mais a palavra de Deus. Não cristãos não se sentem mal ou pesados por não terem orado como deveriam. Não cristãos não obedecem às Escrituras. Essa noite podemos listar um monte de evidências de não cristãos, mas o que eu clamo essa noite é para que todos aqui essa noite, unanimemente, se dobrem à palavra de Deus, roguem por suas vidas ao Senhor, roguem para que haja uma ruptura com o pecado, ou com os pecados, e que em nome de Jesus, a sua mente, a minha mente, seja renovada na disposição do nosso Senhor. Eu peço que você ore comigo nesse momento.